Olá, amigos! Neste vídeo nós trazemos uma questão do concurso Petrobras 2014, questão elaborada pela SES Gran Rio. Vamos ao enunciado da questão de hoje. Traz o enunciado que um engenheiro, ao estudar os critérios de projeto que visam a durabilidade de uma estrutura de concreto armado, sabe que a qualidade e a espessura a qualidade e a espessura do concreto do cobrimento da armadura estão entre os principais fatores a serem verificados. Estamos dando ênfase aqui à durabilidade. A estrutura de concreto não basta ser resistente, ela tem que ter durabilidade para ter um desempenho satisfatório durante todo o período de vida útil do projeto. Durabilidade é um conceito relevantíssimo na concepção, no dimensionamento das peças estruturais. E entre os principais fatores, aqui nós destacamos a qualidade do concreto e a espessura do cobrimento da armadura. A gente observa que o concreto, ele, por apresentar um pH elevado, da ordem de 12, ele é responsável pela passivação da armadura. A armadura é protegida pelo concreto. Então, quanto mais espessa essa cobertura, esse cobrimento da armadura, tanto melhor, tanto mais protegida estará essa armadura. Assim, o engenheiro deve observar, em função da classe de agressividade ambiental, outro conceito importante, CAA, classe de agressividade ambiental. Essa relação que se evidencia aqui, relação água-cimento, o engenheiro deve observar, em função da classe de agressividade ambiental, a relação água-cimento em massa. É uma relação que traz a massa da água dividido pela massa do cimento na proporção. Dentro do traço, a gente informa quanto de areia, quanto de brita, né, em proporção relativa ao cimento, mas a gente tem que explicitar de maneira muito clara a relação proporcional da água. Por quê? Porque a durabilidade, a qualidade do concreto se alcança também em razão da quantidade de água que se adiciona a essa mistura. Então, essa relação água-cimento em massa, ela varia conforme a classe de agressividade. De que maneira varia ou se não varia? Vamos verificar isso de acordo com os preceitos normativos. E aqui a gente dá ênfase à norma NBR 6118. Anotem, NBR 6118 é a norma que trata de projeto de concreto armado e protendido. Lembrando que o concreto é uma mistura, né? O concreto endurecido é uma pedra artificial, e para compor, para produzir essa pedra artificial, a gente mistura os ingredientes. E quais são esses ingredientes? Nós temos com destaque aqui o aglomerante, que é o cimento, tipicamente o cimento Portland, cimento. Aqui o agregado miúdo, a areia. E aqui o agregado graúdo, tipicamente a brita, né? Podendo ser também o seixo rolado. Tipicamente a gente usa a brita, mas também o agregado graúdo pode ser o seixo rolado. Não basta a gente determinar em laboratório a proporção entre cimento, areia e brita. É necessário que a gente evidencie quanto de água, ou quantos quilogramas de água por quilograma de cimento eu devo adicionar. O traço só estará completo quando eu explicitar a proporção de todos os ingredientes, sem esquecer do ingrediente água, que é responsável por hidratar o cimento, que é o elemento ativo na mistura. Assim também é importante para garantir a trabalhabilidade, favorecendo a moldagem de acordo com a forma da peça estrutural. Então,
Vamos ao que traz a norma 6118. Norma 6118, ela traz uma classificação muito importante, classe de agressividade ambiental. Então, nós temos, de acordo com a NBR 6118, 4 classes de agressividade ambiental. 1, 2, 3, 4. Quanto mais elevado esse número romano, 1, 2, 3, 4, tanto maior a agressividade. Então, a gente está indo aqui de uma faixa menor para uma de maior preocupação. A classe 1 se refere à agressividade fraca, classe 2, agressividade moderada, classe 3, agressividade forte, e muito forte é a classe de agressividade ambiental 4. O risco, evidentemente, cresce, né? O risco de deterioração da estrutura de concreto cresce conforme aumenta a agressividade ambiental. Então, de um risco de deterioração insignificante na classe 1, nós vamos ter no outro extremo um risco de deterioração elevado na classe 4. Também a norma 6118 traz uma tabela de extrema relevância para que a gente selecione adequadamente o cobrimento da armadura em função da classe de agressividade ambiental, em função do tipo de peça e do tipo de concreto, se é um concreto armado ou um concreto protendido. Aqui a gente vai dar ênfase à relação água-cimento, que é o escopo da questão que vai ser o que está sendo discutido. Na tabela 7.1, extraída lá da norma 6118, o que é que nós temos? Em função do tipo de concreto, eu tenho CA, concreto armado. Concreto armado é aquele que só tem armadura passiva. E tenho também o concreto protendido. No concreto protendido, além da armadura passiva, eu também tenho uma armadura ativa. Então, nesta linha, eu tenho relação água, cimento em massa. É nesta linha que eu vou fazer a exploração do conteúdo da tabela 7.1. Estamos falando de concreto armado. Concreto armado. Avançando da classe 1, classe 2, classe 3, até chegar à classe 4, o que é que eu percebo? O fator água-cimento, ou a relação água-cimento em massa, vai ser cada vez mais restritiva. O maior valor permitido de fator água-cimento para a classe 1, o maior fator é de 0,65 em massa, ou seja, para cada quilograma de cimento eu posso usar até 650 gramas de água, 0,65 quilograma de água. Na classe 2, que já traz um risco de deterioração maior do que a classe 1, o fator água-cimento máximo é ainda menor do que na classe 1. No máximo 60, 0,6 é a relação água-cimento. Na classe 3, no máximo 0,55, ou seja, para cada quilograma de cimento, no máximo 650 gramas, 550 gramas de água. E na classe 4, a mais agressiva, de maior risco, o fator água-cimento fica limitado a 0,45. Só lembrando que quando a gente fala em relação ou em fator água-cimento, essa relação não é em volume, é relação em massa. Quando estamos concebendo, projetando uma estrutura de concreto protendido, note que também a lógica está presente. Quanto maior a agressividade ambiental, tanto menor será o fator água-cimento permitido. E ainda mais restritivo. Para a classe 1, o máximo para concreto protendido, fator água-cimento é 0,6. Na classe 2,
0,55, na classe 3 o máximo 0,5, na classe 4 0,45 é o máximo. Vejam os quesitos da nossa prova. Vejamos o que traz cada uma dessas assertivas. O fator água-cimento, ou a relação água-cimento em massa, assume o mesmo valor para as classes de agressividade ambiental? Seja ela baixa, seja ela alta? Claro que não. Então, assertiva completamente fora de norma. É constante para as duas classes de agressividade ambiental mais baixas? As mais baixas são as classes 1 e 2. Na classe 1, menor ou igual a 0,65. Na classe 2, menor ou igual a 0,60. Estamos falando de estrutura de concreto armado, não de concreto protendido. E aí vejo, aqui também é errado. Não é constante, ela sempre diminui. À medida que aumenta a classe, aumenta o risco de agressividade, o risco de deterioração, vai diminuindo o fator água-cimento máximo que a norma admite. É constante para as duas classes de agressividade ambiental mais altas? Também não. Cresce conforme aumenta a agressividade ambiental? Claro que esta, dentre todas as assertivas, é a mais absurda, né? A mais absurda. Porque o fator água-cimento, ele, quanto maior, mais favorece a trabalhabilidade. No entanto, quando o concreto endurece, se o fator água-cimento utilizado foi um fator água-cimento maior, o nível de porosidade também é maior. E quanto mais poroso o concreto, tanto maior o risco de danos à estrutura, porque a armadura se torna mais vulnerável, menos protegida. Se eu tenho um concreto poroso, facilmente eu tenho o ar acessando, o ar com oxigênio acessando a armadura, e isso vai facilitar, vai favorecer algo que a gente não quer, que é a oxidação dessa armadura. Então, o fator água-cimento, quanto maior, melhor de trabalhar. No entanto, pior é o desempenho ao longo da vida útil, estamos falando de durabilidade, também degrada a resistência à compressão. A quantidade de água, quanto maior ela for, mais baixo tende a ser a resistência característica à compressão do concreto. E a última assertiva diminui conforme a classe de agressividade ambiental. Esta é a assertiva correta. Importante destacar, fator água-cimento é um fator que integra o traço. Então, quando a gente fala a proporção de cimento, que é o aglomerante, areia, agregado miúdo, a brita, o agregado graúdo, e o fator água-cimento. Quando temos isso, nós temos o traço completo, bem estabelecido. Muito bem, meus amigos, esta é a nossa questão para este vídeo. Um forte abraço. Quero revê-los nos nossos próximos encontros aqui no canal do Engecurso. Peço que deixem os comentários, façam os questionamentos. Estamos rumo à Petrobras, concurso que será aplicado agora no dia 20 de fevereiro de 2022. Até nosso próximo encontro.